Você já ouviu alguém falar que você tem potencial, mas o que isso significa de verdade? Poucas pessoas sabem responder essa pergunta com honestidade, e a tradição judaica tem uma resposta que existe há milênios e que vai mudar a forma como você enxerga a si mesmo. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Aqui a gente traz conhecimento de verdade, sem enrolação. Inscreve-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Eu tenho um amigo chamado X. Ele é um Rastafari de 1,90 m, Ponsano Trano, especialista em Muay Thai. Há alguns anos ele veio até a minha casa para me treinar. É uma arte marcial letal, o que explica por que ninguém disputa fila comigo. Certo dia, durante um treino, ele veio com o cotovelo direto no meu pé. Fraturou o meu dedão. A dor foi absurda. Na semana seguinte, eu estava deitado no sofá, me lamentando, quando ouvi uma batida na porta. Era o Rex, com as luvas e os equipamentos na mão. Eu olhei para ele e falei: Rex, eu não consigo. E ele olhou para mim e disse com toda a calma: seu outro pé está funcionando. Suas mãos também. Vamos. Aquela frase simples carregava uma lição que a tradição judaica ensina há séculos. Dentro de cada um de nós existe uma voz que freia. O judaísmo chama isso de Yetzer Hara, a inclinação para o mal. Ela sussurra que você não consegue, que não é capaz, que não é hora. E do outro lado existe a inclinação para o bem, que empurra você para frente. A Torá diz que Deus criou o homem à sua imagem. E uma das consequências disso é que assim como Deus tem escolha, nós também temos. A todo momento, você escolhe ouvir qual das duas vozes vai guiar sua vida. Essa escolha é o campo onde o potencial se manifesta ou se desperdiça. Quando a gente é criança, acredita em tudo. A gente coloca um lençol nas costas, pula da cama e acha que vai voar. Cai, levanta, tenta de novo. Não importa quantas vezes. Mas aí o tempo passa e a vida vai ensinando que cair dói. E muita gente para de pular. O problema não é o sonho. O problema é que a gente desiste cedo demais. As grandes ambições têm o hábito de desaparecer não porque são impossíveis, mas porque a gente para antes da hora. E aí vem a desculpa favorita de todo mundo. Não é minha culpa. A culpa é da criação, do chefe, do país, do tempo, da sorte. A gente encontra 1000 razões para justificar o ponto em que parou. Mas no fundo sabe que a voz que disse para parar veio de dentro, não de fora. E foi obedecida sem questionar. Os provérbios dizem que quando você vê um homem diligente no seu trabalho, pode ter certeza que ele vai chegar aos lugares mais altos. Mas os sábios judaicos foram além. Eles reinterpretaram esse versículo dizendo que o homem diligente não chega apenas a reis, chega a anjos. Existe uma história sobre um rabino chamado Anina que vivia na pobreza, mas tinha uma fé inabalável. Numa época em que todos levavam oferendas ao templo, ele não tinha nada. Então foi a uma pedreira, esculpiu uma bela pedra e decidiu carregá-la até Jerusalém. O problema era que a pedra era pesada demais para um homem só. Ele encontrou 5 trabalhadores e ofereceu o que tinha. Eles pediram 50 moedas. Ele não tinha nem isso. Foram embora. Então chegaram outros 5 e pediram apenas uma condição: que ele ajudasse a carregar. Ele aceitou. Colocou a mão na pedra, e num instante se viram em Jerusalém, bem diante do templo. Os homens não eram trabalhadores comuns, eram anjos, e eles desapareceram antes que ele pudesse pagar. Mas o ponto não é o milagre, o ponto é o que veio antes dele. Por que os anjos precisaram negociar com ele? Por que insistiram que ele ajudasse a carregar? Porque não basta querer, é preciso provar o quanto você quer. Deus abre a porta, mas você tem que dar o primeiro passo. Como está escrito: abra para mim uma fresta do tamanho do óleo de uma agulha, e eu abrirei um caminho por onde passam carroças. Abraão tinha 75 anos quando Deus o chamou. Disse: sai da tua terra, da tua família, da tua casa, e vai para o lugar que eu te mostrarei. 3 coisas que definem qualquer pessoa: a herança genética, a personalidade e a cultura em que cresceu. E Deus disse: vai além de tudo isso. Isso significa que em nenhum momento da vida você é obrigado a dizer: isso é tudo que sou, isso é tudo que posso ser. Não importa se você tem 25, 45 ou 75 anos como Abraão. Enquanto você está aqui, tem um propósito. E enquanto tem um propósito, tem obrigação de buscá-lo. Tem uma história assídica de um rabino chamado Zusha. Antes de morrer,
Ele disse que não tinha medo de ser questionado porque não foi como Abraão, como Moisés, ou como os grandes líderes. Tinha uma resposta para tudo isso. O que o apavorava era a única pergunta para a qual não tinha resposta: por que você não foi como Zusha? Deus não faz cópias. Ele colocou você no mundo para ser você, com os seus dons únicos, com a sua missão específica. Tentar imitar o sucesso dos outros é desperdiçar o que só você pode entregar. A pergunta não é por que eu não sou como fulano. A pergunta é: o que eu fiz com o que só eu tenho? Quando Moisés estava diante da sarça ardente, disse 3 vezes que não conseguia. Minha fala é travada, encontre outra pessoa. E Deus ficou com raiva. Não porque Moisés tinha dúvidas, mas porque quando Deus apresenta um desafio, é porque você pode. A missão e a capacidade chegam juntas. A Torá ensina que Deus não impõe ao homem mais do que ele pode carregar. Então, quando uma oportunidade aparece na sua vida, isso não é coincidência. É o seu momento de sarça ardente. É a hora de usar o que você tem, mesmo que pareça pouco. Moisés disse que tinha um cajado. Deus disse: use o cajado. Davi disse que tinha apenas uma funda. Deus disse: use a funda. A filha do faraó não tinha nada nas mãos, mas estendeu o braço o máximo que pode em direção ao cesto com o bebê Moisés. E Deus fez o resto. Os militares de elite falam sobre a regra dos 40%. Quando sua mente diz que você chegou no limite, seu corpo usou apenas 40% da capacidade real. Você está desistindo na metade do caminho com mais da metade do tanque ainda cheio. Isso não é motivação barata. É algo que os sábios judaicos já sabiam há 2000 anos. Não existe a palavra não consigo. Existe o não quero o suficiente. A diferença entre quem você é e quem você poderia ser está exatamente no que você se dispõe a fazer. Perto do fim das Olimpíadas do México em 1968, quando o estádio já estava quase vazio, chegou um atleta tanzaniano chamado Don Steven Aquari. Ele havia se machucado durante a corrida, perna enfaixada, sangrando, desorientado, mas cruzou a linha de chegada. Um repórter perguntou por que ele não havia desistido. Ele pensou por um momento e respondeu: meu país não me mandou aqui para começar a corrida, me mandou para terminá-la. Pense nessa frase. Você não foi colocado nesse mundo para começar. Foi colocado para terminar. Na vida você não é obrigado a vencer. É obrigado a continuar tentando. A dar o melhor de si todo dia. Beethoven começou a perder a audição aos 20 anos, e mesmo assim compôs obras que o mundo nunca esqueceu. O que estava nas mãos dele, ele usou até o fim. Seus pontos fracos são reais. O dedão fraturado realmente dói, mas ainda há muito que funciona. E é aí que mora o potencial que você ainda não usou. Fortaleça o que está ao redor da fraqueza. Use o que você tem, e quando você fizer a sua parte, o vento vai soprar por baixo das suas asas. A maior tragédia não é mirar alto e errar. É mirar baixo e acertar. É se conformar com menos do que você poderia ter sido. Não chegue ao fim da vida e descubra que o que você poderia ter sido era muito maior do que o que você escolheu ser. Você tem mais potencial do que imagina. Os judeus sabem disso há milênios. A questão é, o que você vai fazer com ele a partir de hoje?